Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Falta uma semana, hein, gente? Uma semana praticamente para o grande dia, né? E nós temos aqui uma notícia muito ruim. Flamengo pode ter mais um desfalque importantíssimo para a grande final da Libertadores. Eu disse pode ter, e eu vou aqui nesse vídeo explicar para vocês o porquê que esse jogador pode não jogar a final. E olha, é um jogador importantíssimo, seria um desfalque totalmente inesperado, que a gente realmente não estava contando com isso. E tomara que as coisas, que alguma coisa mude e, enfim, dê tudo certo, porque não tá fácil pro Flamengo não, cara. Essas lesões agora, justamente no momento decisivo, estão atrapalhando demais. E o departamento médico do Flamengo poderia vir a público para poder tentar explicar para o torcedor o que está acontecendo, né? Nós temos algumas situações preocupantes que pouco foram faladas do último jogo. 2 jogadores saíram sentindo: Bruno Henrique e Carrascal. O Bruno Henrique fez exame e nada foi diagnosticado. Graças a Deus, porque nós não temos outro atacante. Então, o Bruno Henrique, a chance dele entrar amanhã como titular, a informação que eu tenho, ela é muito pequena. O Bruno Henrique deve ficar no banco de reservas para ser preservado, porque existe um alto, embora não tenha apontado nenhuma lesão, mas os exames dele, né, aqueles testes que você faz no atleta, mostram, o secar do jogador mostra que a probabilidade dele ter lesão, ela é muito grande. Então, ele deve ficar no banco de reservas. O Carrascal saiu sentindo também, mas não é nada grave. O jogador deve estar à disposição do Flamengo amanhã, também não deve começar como titular, deve ficar no banco de reservas, porque jogou pela Colômbia 45 minutos, jogou uma grande parte do jogo contra o Fluminense, né? Acho até que ele deveria ter sido substituído antes, porque o jogo já estava ali, sabe? A gente sabia que dificilmente o Flamengo ia empatar pelo mau dia, por uma série de fatores e, já tinha que pensar no próximo. Mas, enfim, já foi feito. Então, esses 2 jogadores preocupam para o jogo de amanhã, mas não preocupam para a final da Libertadores. E aí, Fábio, você fez um vídeo dizendo que temos uma péssima notícia e que poderemos perder um jogador importantíssimo para a final da Libertadores. Gente, sim. A gente fez contato com algumas pessoas, a gente se baseia naquilo que foi programado para acontecer. 3 jogadores do Flamengo tinham uma programação para poder chegar e chegar bem na final da Libertadores. Todo um planejamento. Pedro, Léo Ortiz e Jorginho. O único que conseguiu cumprir esse planejamento, inclusive entrando amanhã como titular, é o Jorginho. Ele tinha chances de entrar contra o Fluminense, se fosse necessário, ele entrou, mas a partida programada para ele ser titular era o jogo contra o Bragantino. O Léo Ortiz é exatamente a mesma coisa. Ele poderia ser relacionado contra o Fluminense, essa era a expectativa inicial lá atrás. Junto com o Pedro, também jogaria contra o Bragantino. O Pedro, todos sabemos, está fora, lesão na coxa, e o Léo Ortiz é a grande surpresa e a grande surpresa negativa. Jogador continua com dores, uma contusão esquisitíssima, que ninguém entende como o jogador pode continuar com dores na região, já que o próprio departamento médico do Flamengo falou que era uma lesão leve. E olha aí quanto tempo tem essa tal lesão leve. Ele chegou a jogar, inclusive, depois dessa lesão leve. Será que isso agravou o problema do jogador? Enfim, o Flamengo, quando teve a última visita ao Ninho, em que o Enzo, meu filho, o Léo Veras, a nossa equipe esteve lá no Ninho do Urubu, o médico do Flamengo, o Sasaki, ele deixou claro esse planejamento para o Pedro, Jorginho e Léo Ortiz.
e que ambos eles deveriam entrar em campo contra o Bragantino para poder não ficar muito tempo parado, seriam preservados contra o Atlético Mineiro e jogariam a final da Libertadores já com ritmo de jogo, não ficaria aquela coisa de muito tempo parado e tal. Beleza. O Pedro houve uma lesão, o Jorginho conseguiu cumprir o planejamento e o Léo Ortiz está vetado para amanhã. E aí você deve pensar, Fábio, mas tem mais um jogo. Ele pode jogar contra o Atlético Mineiro, ganhar ritmo para chegar na final e jogar contra o Palmeiras. Gente, o gramado atual, né, da arena lá, do Galo, Arena MRV, passou a ser um gramado sintético. O jogador que está com dor na articulação e continua com dores e não vai nem a campo treinar, ele não vai jogar num campo de grama sintética. Isso aí é certo. O planejamento era para ele jogar contra o Bragantino, porque num campo de grama sintética, ele acaba forçando muito mais a articulação. Para quem não sabe, o Léo Ortiz teve problema no tornozelo. Tornozelo é articulação. E aí, ele não vai jogar contra o Atlético. E aí fica a pergunta. O planejamento do departamento médico do Flamengo era para que ele voltasse contra o Bragantino para poder, né, não ficar sem ritmo de jogo, muito tempo parado, e enfrentar uma final muito tempo parado. Será que no jogo contra o Palmeiras, no domingo, primeiro, se ele realmente tiver condições, né, no próximo sábado, ele entraria sem jogar nenhum desses jogos planejados, completamente fora de ritmo? Então a gente conversou ainda há pouco com algumas pessoas do Flamengo e que demonstraram uma preocupação enorme. E o Flamengo já trabalha com a possibilidade de não ter o Léo Ortiz para a final da Libertadores. Embora, por ser um jogador importante como é, né? O Flamengo. Aí cabe ao Felipe Luiz, né? De poder colocar o jogador mesmo sem ritmo de jogo para poder jogar esse jogo de sábado que vem, esse jogo que é a final da Libertadores. Agora, é temerário, né? Sem dúvida nenhuma, você colocar um zagueiro parado há mais de um mês, há um mês, né? Não, mais de um mês. O jogo contra o Palmeiras tem um mês já. Mais uma semana completaria mais de um mês. Parado para poder encarar uma final, uma final bem pesada, onde quem cai ali naquele lado dele é justamente o Vitor Roque, que é um jogador que usa muito o corpo, muito a parte física, enfim. Eu confesso que eu não confio tanto no Danilo. Claro que confio muito mais no Danilo do que no garoto, né? Que a gente vai falar sobre ele mais para frente. Depois das finais vocês vão ter uma surpresa. Enfim, temos essa notícia que ela não é boa. É claro que o Léo Ortiz ele não está fora da final, mas a gente obteve a informação de que ele não, por não ter cumprido, né? Não por culpa dele, mas por ele não ter sarado e não está amanhã apto para jogar, e o próximo jogo sendo um campo de grama sintética, o Flamengo já trabalha com a possibilidade de, infelizmente, não tê-lo para a final contra o Palmeiras. Olha, um baita desfalque se isso realmente acontecer. Tomara que o jogador se recupere e, né, possa, mesmo fora de ritmo, eu prefiro o Léo Ortiz do que o Danilo ou qualquer outro zagueiro. É o que tem, é uma pena o Flamengo chegando mais uma vez em uma final de Libertadores, meio que com a parte física devendo. Muda presidente, muda técnico, muda departamento médico e a coisa continua da mesma maneira. The fake news, if you wanna play tough,